Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back. Incluir é enxergar o potencial em cada pessoa. Hoje vamos conversar sobre o poder da educação inclusiva aqui no IF Sertão. Estou aqui com a Elielma, professora do AE, aqui do campus Ouricuri, IF Sertão. Elielma, estamos fazendo um trabalho de Everaldo sobre inclusão e eu quero saber se você autoriza o uso da imagem, do vídeo. Sim, está autorizado. Gostaria de fazer uma pergunta para você. O que é inclusão? O que é inclusão? Inclusão é o ato de inserir, é o ato de integrar uma pessoa em todos os seus contextos de vida. Esses contextos podem ser seu contexto cultural, social, profissional, escolar. Essa pessoa ela é integrada nesses contextos de vida. Essa pessoa, ela precisa ser valorizada, respeitada, respeitar sua individualidade, incluir, é isso, é garantir direitos a essa pessoa, é garantir acessibilidade a essa pessoa. Então, eu posso resumir aqui com duas palavras o que é inclusão. É respeito e acessibilidade. Obrigado pela participação no nosso trabalho. Te agradecemos por participar e por falar tão bem do que é inclusão. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com Letícia. Letícia, tudo bem? Letícia, estamos aqui para fazer um trabalho acadêmico e eu gostaria de saber se você autoriza o uso da sua imagem. É apenas para fins acadêmicos. Autoriza? Certo. Então, a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte. Você já presenciou alguma situação de inclusão ou exclusão? E se sim, poderia contar para a gente como foi? Posso sim. Eu trabalho como auxiliar de sala, né? E como a gente sabe aqui na nossa região, que esse trabalho consiste em quê? Em auxiliar alunos, crianças que têm algum laudo, como autismo, TDAH, independente desse, que seja algum laudo, que seja laudado. E o meu trabalho consiste nisso, de auxiliar essas crianças. E dentro de uma das situações que eu vivenciei, foi até uma recente. A nossa professora, né, a professora regente do 2º ano, ela desenvolveu um projeto de produção de textos, de histórias, tipo contos, dos alunos. Os alunos desenvolveriam a história, escreveriam e fariam o desenho, a ilustração dessa história. E foi desenvolvida com toda a turma. E com esse aluno que eu acompanho, ele não acompanha a turma do 2º ano, ele ainda não sabe escrever, conhece poucas letras do alfabeto. E a gente ficou com o desafio de como a gente colocaria esse aluno para desenvolver e também participar desse projeto. Porque a gente pensou assim, todos os pais vão ter acesso a esse trabalho, livrinho lá com todas as histórias. E qual seria a reação da mãe quando fosse ver aquele trabalho e não visse o trabalho do filho? Como é que ela ia reagir, né? Ia ter aquela sensação de não foi incluído o meu filho, por quê? Será que foi por conta dessa especialidade que ele tem? E a gente não queria que a mãe sentisse esse sentimento e até nós mesmos não queríamos que isso acontecesse. Então a gente desenvolveu o quê? Eu como auxiliar, eu devia o quê? Intermediar nesse tipo de situação para que a criança venha a conseguir executar certas ações que talvez sozinha não conseguisse ou da forma que os outros alunos fazem, né? E a gente desenvolveu assim. Como ele não sabia escrever, eu fui fazendo perguntas. Ele gosta muito de desenhar e ele tem vários desenhos no caderno. Então eu peguei um específico e perguntei: tia, como é o nome aqui? Era um robô. Como é o nome desse robô? Aí ele, tia, o nome dele é Robozão. Já deu um nome. Pronto, vou investir nesse personagem.
Começou daí. E eu comecei a fazer perguntas desse personagem e através dessas perguntas a gente conseguiu desenvolver uma história. Por quê? O aluno ele respondeu o nome, ele respondeu aonde ele morava, de que esse roubo era feito. Aí ele, que ele é feito de prego, ele come prego, ele tem bateria. E eu fui anotando, sabe, todas essas informações. E no final eu juntei. Claro que não foi escrito por ele, mas a história veio da imaginação dele. Eu apenas sintetizei todo aquele contexto que ele tinha colocado. E a gente passou pro livrinho, pegamos o desenho dele, colocamos, tá lá. A historinha dele, da forma que a gente conseguiu fazer, mas no livrinho. Por mais que ele não soubesse escrever, mas ele também tem a imaginação. E foi uma imaginação assim, que foi além do que a gente pensava. Eu conversando com a professora, e ela falando assim, Letícia, eu não imaginava que ficaria dessa forma, por conta que alguns têm dificuldade de imaginar. Hoje em dia, com tanta tecnologia celular, né, eles têm dificuldade até de imaginar qualquer coisa. E esse aluno, que a gente achava que tinha um pouco mais de dificuldade, simplesmente ele foi super além. A gente conseguiu sintetizar e incluir ele num projeto lindo desse. E foi essa experiência de inclusão que eu vivenciei e eu fiquei tão feliz porque foi um trabalho feito, a gente conseguiu executar realmente o que pede nosso trabalho, que é incluir esses tipos de aluno na educação, em projetos assim, mostrar que eles também são capazes de fazer até melhor do que os outros, né? Letícia, então, nosso muito obrigado, né, pela participação, pela sua entrevista. E é isso, o que você acabou de responder pra gente. A verdadeira inclusão começa daí. Eu que agradeço por estar fazendo parte desse projeto. A gente teve a oportunidade de vivenciar o mesmo no semestre anterior e é muito gratificante ver que a gente pode estar compartilhando essas experiências e inspirando outras pessoas a buscarem mais sobre esses assuntos, a saberem mais para desenvolver ideias ou métodos que sejam aplicados. A gente está fazendo aqui licenciatura, eu em matemática, vocês em química, né? Então a gente tem que estar por dentro desse assunto para a gente estar desenvolvendo melhores ações para os nossos alunos futuros, né? Obrigada. Estamos aqui com o Charles agora. Charles, a gente está fazendo um trabalho de Everaldo, de educação inclusiva. A gente quer saber de vocês, você aceita e permite que sua imagem possa ser utilizada nesse projeto? Sim, com certeza. Bom, a pergunta que temos para você é: você acredita que pessoas com deficiência têm as mesmas oportunidades na sociedade? Se sim, por quê? Não, eu não acredito que pessoas com deficiência têm a mesma oportunidade, mesma facilidade de pessoas normais, pessoas que não são deficientes. Por quê? Eu falo por experiência própria. Você, quando é portador de deficiência, você tem o preconceito crônico da população. Quando você chega numa empresa, num comércio, para conseguir emprego, quando ele vê que você é deficiente, a primeira fala é: não, você é deficiente, você é assim, você é... Entendeu? Então eu falo de experiência própria, que antigamente eu tentei conseguir emprego nos comércios aqui em Ouricuri, e era só não, porque você é deficiente, porque você não consegue, por isso, por aquilo. Então ainda tem esse preconceito crônico. Eu acho que a população, nós em si, devemos estar fazendo trabalhos de conscientização, que não é porque você é deficiente que você não é capaz, entendeu? E realizar um trabalho para mudar essa crença que acaba com a população, principalmente com os portadores de deficiência. Charles, a gente agradece pela sua opinião, pelo seu desabafo, e a gente agradece por participar também desse projeto, viu? Eu que agradeço e fico feliz em ter contribuído, e quero dizer que é um bom trabalho, né? Já é uma forma de conscientizar, de divulgar, né? Já é alguma forma de lutar contra esse preconceito. Eu que agradeço. Boa noite. Agora nós estamos aqui com a professora Eliara e vai ser feita uma pergunta para a entrevista, né, do professor Everaldo. Eliara, a senhorita autoriza o uso da sua imagem para essa entrevista? Sim, autorizo. Ok. Então, a pergunta é: o que você acha que as escolas poderiam fazer para serem mais inclusivas?
Bom, eu acredito que para as escolas serem mais inclusivas, elas precisam pensar em vários fatores, né? Isso vai desde a questão da infraestrutura, de adaptar essa infraestrutura para estar permitindo mais acessibilidade, mas também envolve, eu diria que principalmente, a formação dos profissionais que vão receber esses estudantes, né? Isso vai envolver que desde quem está na portaria para estar fazendo a recepção, ao professor que vai estar diretamente ligado com esse aluno ali em sala de aula. Além disso, eu acredito que é preciso pensar em mais momentos de formação, pensando no atendimento dessas especificidades que vão chegando à escola. Eu até penso que às vezes a escola meio que ela não se prepara para poder receber os estudantes, né? Ela acaba lidando com a demanda quando a demanda aparece. Então meio que, chegou um aluno que tem surdez, então vamos nos preparar e estudar sobre isso. Chegou um aluno que tem deficiência intelectual e aí a gente vai se deparar e estudar sobre isso. E é até algo difícil de pensar em como a escola conseguiria se organizar para poder dar conta dessas demandas, porque são várias e algumas a gente ainda está aprendendo e entendendo que elas existem hoje, né? Então acho que é uma pergunta bem complexa de responder essa, de como a escola de fato pode ser mais inclusiva. Mas eu acho que esse seria um dos caminhos. Então, foi isso. Foi muito interessante a resposta da professora Eliara. E muito obrigado. E tenha uma boa noite, professora.